Boa tarde, lindas, tudo bem? Eu quero pedir para a Janinha orar pela nossa reunião, Janinha, se for possível. Amém. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigada por teu amor, por teu cuidado. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Obrigada por essa reunião, obrigada pela vida da Sara, por sua família, por sua casa. Que o Senhor venha abençoar cada mulher nessa tarde, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha liberar uma palavra que vem de ti, Senhor, aos nossos corações, e que a gente venha vivê-la em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vida aqui presente, cada um que for assistir essa live, as suas famílias e as suas casas, Pai. Obrigada, Senhor, por tanto amor, Jesus. Usa Sara nessa tarde, Senhor. Que o Senhor seja a boca da Sara nessa tarde para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Obrigada, Janinha, por essa linda oração. E eu quero começar, agradecendo a oportunidade, agradecendo ao Senhor por poder falar um pouquinho, do que Ele tem colocado no meu coração. E, na verdade, hoje eu vou falar sobre o meu testemunho. Não é ele, cheio, não é ele completo, mas eu vou falar uma parte dele. E eu estou tremendo aqui, mas eu espero que eu consiga chegar até o final, Então, vamos lá. Eu vim de uma família cristã. Eu sou a quarta filha de uma família com 4 irmãos. Nós somos 3 meninas e um menino. E eu sou a filha caçula, Aquela rapinha do tacho, como se fala. Quando eu nasci, o meu pai ele trabalhava em um excelente emprego. Ele é uma empresa aqui muito, muito grande lá em Joinville. Ela se chama Embraco. É uma empresa, desde sempre, ela sempre foi muito boa. Ela ainda é uma empresa muito boa. Os meus pais eram casados já. Eles casaram, acho que um pouquinho antes de eu nascer, eles casaram. E eles já estavam na sua casa, morando na sua casa, não era mais de aluguel. Então já estava um pouco mais estável, Então estavam um pouco mais estabilizados. Eu nasci prematura e fiquei um tempo no hospital, até pegar peso. E a minha mãe na época ela fez uma promessa para que eu não morresse, para que eu vingasse, porque eu nasci muito pequenininha. Mas, com a graça do Senhor, eu fui crescendo e me desenvolvendo, perfeitamente. E aos meus 3 anos de idade, tinha 3 anos e pouquinho, a minha mãe faleceu. Porque ela tinha alguns problemas de pressão alta, então, ela precisava fazer algumas cirurgias e ela não resistiu, não conseguiu chegar a fazer nenhuma delas. Ela morreu antes. E para todos que a gente conversa, na família, meu pai falava, as minhas irmãs, a família fala sempre que que a minha mãe foi uma mulher excelente. Eu não tenho lembranças dela, porque eu só tinha 3 anos de idade, Então, eu não lembro como que era a mulher, A mulher, ela se chamava Maria, mas, pelo que eles falam, ela foi uma mulher excelente, extraordinária. Ela trabalhava sempre, quando precisava ajudar em casa, ela trabalhava, ela cuidava da casa, ela cuidava das crianças, ela cuidava do meu pai, E ainda ela também mantinha os familiares e os amigos reunidos, Todos os domingos nós tínhamos, as minhas irmãs contam com muita alegria, com muita saudade desse tempo, Tinha almoço no domingo, café na casa de algum, quando tinha aniversário, Fazia sempre, tinha festas de aniversário. Travou, Sara. Travou. Ela que preparava, ela que cozinhava, ela que arrumava, ela sentia prazer, de reunir as pessoas. Oi? Agora foi. Voltou? Então tá bom. Então, acho que até onde que vocês escutaram? Ela mantinha todo mundo reunido? Ok.
Então, elas falam, né, que tantos os familiares que eram por parte do meu pai como da minha mãe, eles se conheciam, porque estava todo mundo junto, né? Era uma família bem grande. E lá em Eclesiastes, no 4, do 9 ao 12, ele fala assim: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinha? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Glória a Deus, né? Então, o casamento dos meus pais, ele não estava firmado em Deus, apesar de nós sermos cristãos. O cordão, ele tinha apenas duas tranças. E sendo assim, quando a minha mãe morreu, o meu pai caiu. A minha avó, por parte da minha mãe, ela era cristã. Ela fazia parte da Assembleia de Deus. E a minha mãe cresceu na igreja. As minhas irmãs contam que ela cantava e orava em línguas no altar da igreja. Eu lembro que das minhas primas, muitas primas por parte da minha mãe, elas usavam cabelo comprido, saia longa, e, e a minha irmã mais velha conta que a minha avó, ela orava pelas nossas vidas. Olha só, para quem já é avó, a importância da oração de vocês, a importância de orar por nossos netos, né? Orar por nossos filhos, porque a minha avó não chegou a me conhecer, mas a oração dela me alcançou. E com certeza, né? Eu tenho certeza que eu sou fruto das orações dela. Louvado seja o Senhor por isso, né? Já o meu pai, ele perdeu o seu pai muito cedo. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele perdeu o seu pai. E ele precisou ajudar em casa para sustentar a minha avó, os irmãos, que ele tinha 2 irmãos, uma irmã, eram 4 também. E assim, para sustentar, para ajudar a minha avó, ele vendia jornal na rua, vendia picolé, vendia, né, o que ele precisava, ele vendia. E como a gente sabe, né, que na rua tem todo tipo de pessoa, e ele foi crescendo e sendo influenciado por isso. A minha avó é cristã também, e meu pai também. Ele cresceu, ele nos levava todos os domingos na igreja. Ele mesmo sempre foi de se envolver, ele era tesoureiro na igreja. Mas quando a minha mãe morreu, meu pai caiu. Ele caiu, mas ele precisava cuidar de 4 filhos, 3 adolescentes e uma bebê praticamente. Foi aonde ele, na sua necessidade, ele casou novamente. Meus irmãos sabem bem com detalhes de quanto tempo, mas dizem que foi bem rápido. E o nome da minha madrasta era Silvana. Com a chegada dela, repentina, causou alguns problemas na família. Com meu pai sofrendo luto, algo que eu acho que ele nunca superou pelo restante da vida dele, e a Silvana sem nenhuma estrutura familiar, vocês podem imaginar o que aconteceu. O meu pai, ele já bebia, e agora ele estava bebendo mais, e tinha uma companheira que o incentivava a fazer isso. Meu pai, ele se transformou de um pai que estava junto, que era brincalhão, cuidadoso, para um pai explosivo, agressivo, e com uma nova companheira que ele precisava dar atenção, que ele precisava impressionar. A minha irmã mais velha, ela tinha na época 15 anos, ela foi a primeira a sair de casa. Uns meses depois, ou talvez 1 ou 2 anos, eu não lembro bem ao certo, a minha outra irmã também foi embora. E ficamos só eu e meu irmão. E eu fui crescendo nesse meio, onde a mãe morreu, onde as minhas irmãs foram embora, onde a minha parentela desapareceu.
Só um pouquinho. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por sempre estar junto conosco, nos amparando, nos trazendo para o conserto, para a nossa cura. Ainda que seja muito dolorido, papai, mas o Senhor nos quer por inteiro. E todas as traumas, as coisas que sentimos, que escondemos, ocupam o espaço que é teu, Senhor. Então, Pai, guarda a internet, guarda os aparelhos, coloca um anjo lá no satélite, Senhor. Que nada impeça esta cura, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Obrigada. Então, o medo, o abandono, a rejeição, o ódio, estas foram algumas das fortalezas que foram levantadas para minha proteção. E a minha madrasta, eu tenho certeza que ela deu tudo que ela tinha para dar. Hoje eu consigo perceber isso. Mas na época eu não via. Na época eu via uma bêbada, uma fraca, que roubou meu pai. E para minha proteção mesmo, eu a rejeitava antes de ela me rejeitar. E eu a abandonava antes de ser abandonada por ela e por meu pai. Porque quando uma criança de 4 anos é esquecida no bar, perto da sua casa, pode ser engraçado para alguns adultos. Mas para uma criança pode ser algo bem desastroso. Nós sabemos que o inimigo é ardiloso e inteligente. E ele usa muitas situações para colocar mentiras em cada uma de nós. E essas coisas são um prato cheio de mentiras que vão entrando na nossa vida e que entraram na minha vida. Uma das minhas formas de amar, para quem conhece, né, as formas de amar é toque. Então, olha só. Eu não tive ninguém que me abraçava e nem dizia que me amava. As pessoas que eram para fazer isso, elas foram embora. Eu não tinha ninguém que penteava os meus cabelos, ou fazia tranças, ou fazia chucas. Nem para tirar os meus piolhos eu tinha alguém. Eu que fazia, eu que me arrumava. Eu que arrumava o meu quarto. Eu que lavava as minhas roupas. Eu que fazia uma parte do almoço, porque quando eu escutava eles vindo, eu sentia desespero. O meu primeiro sutiã e o meu primeiro desodorante foi meu pai, que viu a necessidade e mandou a minha madrasta comprar. Ninguém explicou para mim sobre menstruação, sobre se arrumar, sobre peitos ou sobre as coisas de menina. Então eu sempre busquei ser a melhor aluna na escola. Na verdade, não só na escola, mas a melhor em tudo que eu fazia. Porque eu queria chamar a atenção do meu pai. Eu queria agradar ele. E mais uma fortaleza subiu, que foi o perfeccionismo. Eu vivenciei muitas brigas, muitas agressões, muitos olhos roxos, muitos tabefes na minha frente, muitos gritos. Eu lembro de uma ocasião em que eles estavam brigando, isso já era tarde da noite. E nós tínhamos uma janela de vidro grande na frente de casa. E o meu pai, sempre quando eles começavam a brigar, ele me pegava e colocava eu dentro do carro
e me levava para a casa da irmã dele, que era minha tia. Eu lembro que eu ficava lá, e nessa vez eu lembro que a minha madrasta ela veio atirar uma pedra no para-brisa do carro. Mas o meu pai saiu rápido, então para não, ela pegou e jogou essa pedra na janela da frente de casa. Estilhaçou a janela da frente de casa. Lembro dos nossos vizinhos, que alguns deles adolescentes, eles saíam na rua porque eles escutavam os berros, eles jogavam pedras no nosso telhado, eles gritavam, eles tiravam sarro. E quando eu ia para casa dessa minha tia, eu lembrava, ela não gostava de receber a gente, né? Claro, dessa forma, mas porque eu chorava à noite. Eu queria que o meu pai estivesse comigo. E ele não estava. Eles tinham a vida deles e, né, não queriam mais. Ela tinha 5 filhos pequenos, ela não queria mais um, né, para estar cuidando. Mas eu fui crescendo e vendo tudo isso e acreditando que casamento é horrível, que depender de homem é ser machucada, é ser ferida, é ser menosprezada. E na minha adolescência eu não queria de forma alguma me casar ou ter filhos. Eu falava que eu queria ser independente e que eu não queria precisar de ninguém. E eu cresci num lar cristão, mas que não conhecia Jesus Cristo. Eu fiz catequese, eu fiz crisma, mas eu não conhecia Jesus. Como diz lá em Jó 42:5, antes eu só conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Hoje eu consigo dizer, acreditando nas minhas palavras, que eu sou escolhida e amada por meu Pai. Como nós sabemos, a Trindade ela é representada pela família. Deus Pai é nosso Pai, é Ele quem nos dá identidade, é Ele que nos dá destino, é Ele que dá provisão ao lar. O Espírito Santo é a Mãe, que ensina, conforta e consola. E nós temos Jesus, que são os nossos irmãos, amigos, que é relacionamento. Eu, né, com isso tudo eu fico pensando, será que nós, mães, nós temos sido uma referência aos nossos filhos de ensino, conforto? Aos pais, será que eles estão dando identidade aos seus filhos, noção de pertencimento à família? Estão dando destino e trazendo provisão ao nosso lar? Não digo aqui simplesmente provisão financeira, que também é muito importante, mas estão provendo amor, segurança e pertencimento ao lar. Quando vocês, pais, chegam em casa, é uma alegria? Ou quem está sai do lugar e vai se esconder? Ou o ambiente fica carregado? Quando eu escutava o carro do meu pai virando a esquina, eu começava a tremer, eu sentia desespero. E eu ia me esconder. Na verdade, era um sentimento misto de felicidade por ele estar chegando, mas de desespero porque eu não sei o que ia acontecer. Eu não sei se ele ia chegar e eles iam começar a brigar, ou se eles iam beber mais, ou se estaria tudo bem. E nós, mães, será que nós estamos tornando esse momento em que os pais chegam em casa um momento de alegria? Ou será que nós estamos colocando medo nos nossos filhos? O papai chegou, tem que deixar tudo arrumado? Ou o papai chegou, que legal, vamos dar um pulo nele, vamos beijar e abraçar ele? E será que nós, irmãs, nós estamos sendo Jesus
dentro dos nossos lares, com os nossos filhos? Será que eles estão sendo Jesus um para o outro? Para os nossos amigos, nós estamos representando bem Jesus? Nós estamos sendo ajudadoras e colaborando para que todos desempenhem seus papéis? Quem ou que nós estamos representando em nossos lares? Eu não tive isso no meu lar quando era jovem, mas eu acredito que todos nós temos escolhas a serem feitas. No meu caso, eu escolhi por Jesus, mas para manifestar o reino dele em mim e através de mim, eu precisei percorrer um caminho mais longo, tirando as escamas, a sujeira, destruindo as fortalezas e deixando para trás o que eu não precisava trazer e nem fazer. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 3 ao 4, diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. E o Senhor, com a sua sabedoria e misericórdia, me alcançou. Em João 6,37 fala que, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Obrigada. Uhum. Em Efésios 1:4 fala: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em Efésios 2:10 fala que somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus a fim de realizar as obras que ele de antemão planejou para nós. Existem muitos mais versículos que mostram que eu sou amada, que nós somos amadas e escolhidas, que cada uma que está aqui é amada e escolhida. Então, essas fortalezas de rejeição, de abandono, de medo, de perfeccionismo, elas não podem prevalecer. Hoje, eu consigo ver Deus me cuidando. Eu vejo as fortalezas sendo destruídas dia a dia. Cada vez que eu escolho por Ele, Ele me preenche com Ele mesmo. Em Efésios 4:23 fala para deixar o Espírito Santo renovar os nossos pensamentos. E é uma decisão minha fazer isso. Eu vejo também quantas coisas eu vim trazendo por traumas e situações no passado. Eu vim carregando um fardo que não era meu por tanto tempo. Às vezes nós estamos tão agarradas nesse fardo, tão forte agarradas nele, que nós não queremos soltar. Ou então a gente nem sabe que é necessário fazer isso. No meu caso, muitas vezes é isso. Tão autossuficiente que eu não preciso de nada e nem de ninguém. Lembra? Ou a minha justiça própria, ela é tão forte e meu orgulho é tão forte que não deixa eu largar. Na palavra de Deus fala que o fardo é leve, desde que eu esteja em Cristo. Que Ele me ajuda a carregar o que é preciso. O que já passou deve ser perdoado, curado, mas não carregado. Sempre há uma escolha a ser feita. Viver lá o que diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ou continuar vivendo na minha dor. Tenho muitas lembranças ruins da minha madrasta, muitas lembranças ruins do meu pai, muitas lembranças ruins dos meus irmãos,
Mas eu escolho lembrar das coisas boas. Eu escolho lembrar que meu pai me ensinou muitas coisas. Eu escolho lembrar que a minha madrasta me ensinou muita coisa. Por mais difícil que foi para ela cuidou de mim do jeito da maneira dela, mas ela me alimentou. Eu era uma criança de 3 anos, então era completamente dependente. Ela me alimentou, ela me cuidou, ela me trocou, ela me ensinou. Eu lembro de muitas vezes que meu pai, às vezes, brigava comigo, ela vinha me consolar. E eu vejo o quanto ela me amava. E também vejo o quanto eu repeli ela. Por achar que talvez ela estivesse me roubando algo, ou talvez que ela não gostava o suficiente de mim. Mas hoje eu consigo perceber isso e glorificar o Senhor por tudo que eu passei. Por todas as coisas que me foi ensinada através do que eu passei, né, do que aconteceu. E hoje quando fala, como nós lemos, eu posso conversar com outra pessoa e edificar a vida dessa outra pessoa, né? Eu espero que eu esteja edificando a vida de vocês e a vida das pessoas que vão assistir essa reunião também possa ser edificada, porque quanto mais nós testemunhamos de Jesus e do amor dele através da nossa vida, a gente vai falando, faz de novo, Senhor, faz também na vida do outro. Amém? Então, finalizando, né, com amor, com sabedoria, e à medida que eu vou permitindo, o Espírito Santo vai entrando e vai limpando. Lembrando que ele só vai entrar e limpar se eu permitir, se nós permitirmos. Porque ele é cavalheiro e ele não entra sem ser convidado. Ele entra somente com a nossa permissão. E com esse versículo eu quero terminar. Lá em Isaías 43:19 fala: estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho do deserto e farei rios na terra seca. Louvado seja o Senhor. Por isso, porque hoje ele pode começar algo novo na minha vida, nas nossas vidas, e ele é poderoso o suficiente para abrir caminhos no deserto e fazer rios surgirem na terra seca. Amém?